Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a você que nos acompanha no nosso canal Escola Bíblica Dominical. Nosso muito obrigado, tá certo? Compartilhe os nossos conteúdos, os nossos comentários da nossa lição bíblica. Faça com que esta mensagem chegue a mais pessoas. Nesta oportunidade, estamos estudando na nossa Escola Bíblica Dominical, na classe 2 adultos, o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Estamos caminhando para a lição de número 4, que tem como tema Missões Transculturais no Novo Testamento. Tá certo? Esta lição será estudada presencialmente na nossa Escola Bíblica Dominical, domingo, dia 22 de outubro de 2023. O nosso texto áureo da nossa lição está em João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Como sempre, a nossa lição é dividida em 3 pontos. Ponto 1, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Ponto 2, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Ponto 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, esta é a nossa divisão da nossa aula. Queridos irmãos, missão, eu inicio dizendo para você que missão é a suprema tarefa dada à igreja por Deus. E que ela, seguindo o exemplo de Cristo, deve proclamar com palavras e ações o reino de Deus, clamando todos ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Amado irmão, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos uma igreja realizando missões centrífuga, que em física é a força rotativa que impele os objetos de um centro para fora, ou seja, a igreja primitiva enviando os missionários para fora dos seus limites culturais, com o objetivo, querido irmão, de atingir outros povos. Em Lucas capítulo 10, versículo 2, a palavra enviar, que no grego é kebalo, e dá o sentido de tirar com força ou lançar fora. Portanto, amados irmãos, a natureza da missão da igreja é a missão centrífuga, que requer ir a outras gentes e ganhá-las, onde quer que se encontrem, para Cristo. Depois de ganhá-las para Cristo, devemos ser formados, não é? Ou devem ser formadas extensões da igreja no seu próprio país. E em seguida, esse mesmo povo levará a cabo as missões centrífugas, saindo a pregar. A teologia do Novo Testamento, queridos, ela é evidentemente missionária. Enquanto o povo de Israel falhou no seu propósito missionário, Deus, vejam só, Deus decidiu organizar um novo povo. Quem é esse novo povo? É a igreja do Novo Testamento. Sou eu e você. E Deus nos designou a tarefa missionária. Portanto, o clímax dos propósitos universais de Deus para a redenção do homem é atingido no Novo Testamento. A palavra de Deus ensina que a responsabilidade primeira da igreja é executar a obra missionária. E isso nós entendemos, queridos, claramente que tal responsabilidade é tão coletiva como individual. Enquanto a responsabilidade coletiva, a igreja ela é vista como reunião ou assembleia dos salvos. Já como individual, ela refere-se a cada crente como membro integrante da igreja.
E o clímax dos propósitos universais de Deus para a redenção do homem é atingido no Novo Testamento através da nova aliança na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde a promessa da semente da mulher, em Gênesis 3,15, passaram-se cerca de 4 milênios. E o missiólogo europeu Jones, ele diz o seguinte acerca do Novo Testamento: do começo ao fim, o Novo Testamento é um livro missionário. Ele deve de ser de sua própria existência ao trabalho missionário das igrejas cristãs primitivas, tanto a judia como a helenística. O Novo Testamento é um livro missionário em discurso, conteúdo, espírito e desígnio. O Novo Testamento é mais teologia em ação do que teologia em razão e conceito. Trata-se de uma teologia missionária. Os evangelhos são recordões vivas de pregações missionárias, E as epístolas, mais do que uma forma de apologética missionária, são instrumentos atuais e autênticos da obra missionária. Então, o autor, aqui o missiólogo europeu, John, diz isso acerca do Novo Testamento, E não é à toa que nós vemos claramente, No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Jesus disse aos primeiros apóstolos: vinde após mim, e eu vos farei pecadores de homens. José Satiro, um dos missionários da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ele diz em seu livro que cada crente no Senhor é um missionário cultural entre os não salvos do seu próprio povo, em sua própria cultura e língua. Satiro é um grande missionário, trabalhou muito tempo fazendo missões transculturais, Ele observa isso no seu livro, Que cada crente no Senhor, cada crente em Jesus Cristo é um missionário cultural entre os não salvos do seu próprio povo e em sua própria cultura e língua. Missionário, querido irmão, é uma pessoa com chamada divina para o ministério, que deixa o seu país para ministrar a um povo de cultura ou civilizações diferentes. A Igreja de Cristo, ela é um instrumento de Deus para atingir os seus propósitos na terra. Ela recebeu a ordem de evangelizar o mundo. E esse é o grande desafio da Igreja de Cristo antes de subir aos céus. O Senhor deixou à igreja a seguinte ordem mais importante aos seus discípulos em Marcos 16:15. Portanto, amado, fazer missões é, portanto, uma ordem, é um mandamento bíblico e não meramente uma opção, um parecer ou uma recomendação. Você sabe o que é ordem? Ordem é para ser cumprida e não discutida ou acrescentada. Ordem é ordem, não é? O Espírito Santo é o poder para as missões, não é? E é por isso que cada crente assembleiano, cada crente da teologia pentecostal deve buscar isso, deve buscar esse revertimento de poder, de autoridade, essa capacitação, porque o Espírito Santo é o poder para as missões. E os discípulos de Jesus deveriam ficar em Jerusalém até serem revestidos desse poder, pois não podiam começar a obra de Deus sem o revestimento de poder. O Espírito Santo conduz os discípulos a entenderem que o Evangelho também é para outros povos. Ele guia os obreiros ao campo missionário e chama os obreiros às missões transculturais. E aí eu digo para você que você é um discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. E, portanto, devemos buscar esse poder para nos revertir e pregarmos com autoridade a palavra do Senhor nosso Deus. Não somente isso, mas com intrepidez. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O ponto 1. O Deus revelado no Novo Testamento. Queridos irmãos, queridas irmãs,
A Bíblia Sagrada, desde Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, sabe? Em razão de que a sua inspiração, ela emana de um Deus missionário. Quer dizer, de um Deus aquele que envia. Assim como ele enviou Jesus para nos resgatar, tá certo? Assim como ele enviou o seu filho para resgatar a alma do pecador. E o seu filho, uma vez, ele também nos envia na grande comissão, tá? Porque Deus, ele possui um plano que envolve todas as coisas. No Antigo Testamento, Israel foi instrumento usado por Deus, tá certo? Para alcançar os seus objetivos. Todavia, a partir, querido irmão, do Novo Testamento, Deus passa a usar a igreja para cumprir esse novo, ou essa nova missão, mostrando ao mundo o grande amor de Deus. Como está escrito, né? O amor de Deus, Jesus é a revelação para aqueles que vivem em treva. E é à luz dessa revelação de Deus que a igreja enfrenta o maior desafio do cristianismo, que é a tarefa missionária, cujo âmago é a evangelização. Queridos irmãos, o evangelho de Cristo, o evangelho do Deus vivo, ele mostra um Deus missionário. A mensagem principal dos evangelhos, eu digo para você, querido, é a vida do Filho de Deus. Jesus é o centro de cada frase do evangelho. Jesus é a vida, é o exemplo maior de missões. Louvado seja Deus. Muitos missionários deixaram ou deixam as suas casas, o seu conforto, as suas famílias, para irem ao encontro dos necessitados, dos sofridos, dos que estão diante, não é, de Deus. Jesus deixou a sua glória, o seu trono, e veio estar entre nós como homem. E mais, ele deu a sua vida por sua missão, não é? Porque Filipenses capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, diz que sendo Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, querido irmão, querida irmã, o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, foi um missionário por excelência, tendo deixado a glória que tinha com o Pai Celestial e tendo sido enviado por Ele. E isso não foi em vão, não é? Isso não foi em vão, de maneira nenhuma. Porque essa afirmativa, esse texto sagrado, ele enfatiza a revelação mais magnífica da palavra de Deus, quando diz, no capítulo 3 de João, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não nos esqueçamos, queridos, de que servimos a um Deus de amor, que trabalha em nosso favor e que é, acima de tudo, é missionário, que não desiste de nós. Somos salvos, somos alvos desse Deus maravilhoso. Saibam, portanto, querido amado irmão, querida irmã, que para Deus, o desejo dele, com certeza, é que nós, como discípulos, anunciemos que nosso Deus é um Deus missionário e que continua trabalhando por nós. E quando nós olhamos para o Evangelho, ou para os Evangelhos, nós vemos a face de um Deus missionário que larga tudo para buscar o homem,
Nós vemos um Deus que não só tem um belo discurso acerca do amor, mas que transforma o discurso em prática e ação. De acordo, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos claramente o papel de Jesus durante o seu ministério terreno, que foi enviado a tornar o seu povo missionário. O seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor, muita compaixão, enquanto ele anunciava a mensagem da salvação. Louvado seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Querido, os evangelhos, eles foram escritos quando a igreja estava engajada em missões. Eles foram escritos com o objetivo de que as pessoas pudessem lê-los e chegar ao conhecimento do Senhor Jesus. Exemplo disso nós temos na parábola do semeador. Jesus, ao falar sobre os 4 tipos de terreno, ele ensinava sobre a reação das pessoas confrontadas com o evangelho. Jesus conta uma parábola semelhante à que nós vemos em Marcos 4, capítulo 24, ao versículo 30. Cada um dos evangelhos termina com a grande comissão. Ou seja, apresenta a síntese da grande comissão através de textos bíblicos e tornar as pessoas de todos os lugares discípulos de Jesus. Oh, queridos, nós fomos chamados para viver de acordo com o Evangelho. E não somente isso, mas a viver no poder do Espírito Santo. E Jesus nos capacitou para isso, para anunciar as boas novas através das nossas palavras. E também não somente isso, mas nos enviou a curarmos os enfermos, a expulsarmos os demônios e trazer libertação aos cativos. E a igreja primitiva, os cristãos e líderes da igreja primitiva tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos e nações em todos os tempos. E o ministério público de Jesus e o ministério público da igreja, no livro de Atos, tiveram início com a experiência maravilhosa do Espírito Santo. E nós somos a igreja. Nós somos chamados a fazer isso, irmão. O cristão que não faz isso, o crente que não faz isso, ele pode ser tudo ou qualquer outra coisa, menos chamado por Deus para fazer a sua obra. E isto, querido irmão, não espere vir uma nova revelação do céu, não espere, porque já está revelada. Deus comissionou a igreja, comissionou a mim, comissionou a você para fazermos essas missões. E o livro de Atos dos Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos 2 missionários, vemos Filipe e Pedro. Filipe, querido irmão, foi um missionário transcultural da igreja primitiva. Ele foi enviado para a estrada de Gaza, a antiga região do Filisteu, onde encontra um eunuco, um alto oficial da rainha dos Etiópios. Depois de ter lhe anunciado o evangelho, ele batiza-o nas águas. Pedro, outro missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus, deixando claro a sua mensagem, que é dirigida a todos, independentemente da sua nacionalidade. Nós vemos esse discurso em Atos capítulo 10, versículo 34, 35, em Atos 11, 17 e 18. Depois nós vemos agora também outros 2 missionários em Atos Apóstolos. Nós vemos Paulo e Barnabé. Paulo, que antes era perseguidor dos cristãos, tornou-se apóstolo dos gentios. E em Atos dos Apóstolos vemos que através do ministério de Paulo e seus companheiros, a igreja estendeu-se a todos os povos,
culturas e nações conhecidas naquela época. Barnabé para nós um exemplo maravilhoso, porque após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram através da pregação, do discurso de Jerusalém, pela perseguição, ele foi enviado por aquela igreja, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. A Antioquia, querido irmão, transformou-se na primeira igreja missionária gentia. E isso nós vemos lá em Atos 13, verso 1 ao 4. João relata que Deus tem interesse pela salvação de todos os homens. Oh, querido irmão e querida irmã, no Pentecostes, nós vemos mais uma vez os olhos de Deus postos sobre todas as nações, sabe? Pois ali estávamos reunidos pessoas de várias partes do mundo. E todos, está no relato, todos foram cheios do Espírito Santo, simbolizando assim a ação de Deus sobre toda a carne. Desta forma, o livro de Atos, ou melhor, no livro de Atos, nós percebemos o espírito missionário de Deus trabalhando incansavelmente para levar a igreja a testemunhar do amor de Deus, para fazer com que a igreja deixe de estar fechada nos seus muros, saindo da sua zona de conforto e tenha no seu peito uma verdadeira paixão pelas almas. O Espírito Santo de Atos dos Apóstolos é um espírito missionário, e dentre as muitas funções dele esta, que é a de ungir, inspirar, separar e enviar. Por isso que eu fico assim perplexado, irmãos, com esses movimentos dentro da igreja que atribui ao Espírito Santo, rodopiando, pulando e tal. E meu irmão, meu querido irmão, essa não é a tarefa do Espírito Santo. A tarefa do Espírito Santo é de enviar, de capacitar, de preparar homens, mulheres, sabe? Enviar esses homens aos 4 cantos da terra para a obra missionária que o Senhor tem dado à igreja. E geralmente essas pessoas que atribuem essas coisas ao Espírito Santo, se rodopiar, se pular, se cair, são pessoas que geralmente não fazem o ID de Jesus. São pessoas geralmente dadas apenas a esses movimentos. Não sou contra, irmão. Nós somos pentecostais e os nossos cultos devem ter o fervor pentecostal. Mas essa não é a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é capacitar, enviar e dirigir, inspirar, enviar a pessoa aos 4 cantos da sua cidade, da nossa cidade, a lugares que outros não vão, mas que você, cheio do Espírito de Deus, tenha coragem de ir e anunciar o Evangelho. Não estou dizendo que você deve confrontar, não estou dizendo que você deve desafiar, desrespeitar, não, mas anunciar a palavra em amor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque a obra missionária é uma tarefa ligada, exclusiva à ação do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, olha que coisa interessante, querido. O próprio Senhor Jesus dependeu da unção do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Alguém certa feita disse que o livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, sabe? Isso porque todo livro é pautado na ação do Espírito na vida da igreja. Antes dos apóstolos, discípulos receberem o poder do Espírito Santo, eles estavam de que modo, igreja? Irmãos, amados, eles estavam acovardados, estavam sem rumo, mas após ele receberem a unção do Espírito Santo, já foi diferente.
Eles se tornaram verdadeiros missionários, impulsionados a ir buscar os perdidos. E eles cheios, com ousadia, com coragem, para anunciar a grandeza do amor de Deus. O Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades, mas pelo contrário, impulsionou, enviou que eles fossem e evangelizassem todos os povos. Então, amados irmãos e amadas irmãs, missão transculturais do Novo Testamento, missão está no coração de Deus. Missão faz parte da tarefa magna da igreja, que é anunciar o Evangelho. Que eu e você possamos estar envolvidos por esse Santo Espírito e que tenhamos a coragem, a ousadia, a intrepidez de não nos calar, mas de a cada momento anunciar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a sermos esses verdadeiros missionários, cheios de Deus, para proclamarmos as boas novas do Evangelho. Ok? A paz do Senhor Jesus Cristo, tenham todos uma boa aula, vá domingo na escola dominical e seja ricamente abençoado com esta aula. Tchau e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.